Pai, nós te damos graças pelo privilégio, Pai, que nós temos de estar aqui na Tua casa, adorando, cultuando, buscando o Senhor, a Sua presença, a Sua palavra, te servindo de coração pronto, aberto, desejoso de honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Pai, eu oro pelos pedidos de oração que chegaram à Tua casa, cada um deles, cada uma destas necessidades, cada uma destas pessoas, Pai, cada uma destas famílias, Pai, pedimos que o Senhor possa agir, intervir, mudar, transformar, libertar, Pai. Oramos também por aqueles que assistem esta reunião através da internet, que o Senhor seja com cada uma destas pessoas, algumas delas doentes, enfermas. Oramos pelos nossos irmãos que estamos sustentando com a nossa oração, o Diácono Cordeiro, o Kelvin, irmão Clemecildo, a Isabel, a Nadeia, Pai, a Deise, o Benício, o Bernardo. Estende a Tua mão, manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida de cada um deles, ó Pai. Que o Teu nome seja sempre glorificado. Fala conosco através da Tua palavra. Obrigado porque estamos diante da Tua presença, mas estamos também diante da mesa do Senhor. Pai, que nós estejamos desejosos de ter esta comunhão com o Senhor. Abençoa-nos e ser glorificado por tudo em nome de Jesus. E que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar. Eu estava pensando hoje, na minha infância, no meu tempo de garoto, eu estava pensando sobre os super-heróis. Aí eu me esforcei para me lembrar um pouquinho qual era o super-herói que eu admirava mais. Eu não sei se os pastores aqui tiveram infância, curtiam, super-herói. Você curtia super-herói, pastor Anderson? Qual era o seu super-herói? Shazam? Não, mas aí isso é outra geração. Aí. Shazam está lá atrás. Batman. Você, Henrique? É mesmo? E você, Wádio? Não tinha nada disso, não. Você está trabalhando. Eu admirava muito o Super-Homem. Eu acho que o Superman, ele é assim de uma grande maioria. Por que eu queria ser Superman? Por duas razões. A primeira, porque o Super-Homem, ele voava. Voava sem corda, que nem o Homem-Aranha. E ele tinha uma visão de raio-x. Você nunca quis ter visão de raio-x, não? Olhar assim e ver através. Era um poder que me atraía, era uma coisa que me fascinava, né? Eu nunca fui um menino muito curioso, nunca fui um garoto de olhar na fechadura das portas. Eu nunca fui um menino assim, mas eu tinha aquela coisa de essa capacidade do super-homem, do jeito que os filmes eram passados, os episódios que ele via através, ninguém escapava dele. E foi pensando um pouquinho nisso que eu me lembrei desse personagem da Bíblia. Eu comecei a pensar também sobre eu que queria ter uma visão de raio-x. Eu comecei a pensar sobre a minha visão, a maneira como que está a minha visão, né? A gente tem uma recomendação, eu até estou em falta comigo mesmo de não voltar ao oftalmologista, já devia ter voltado para fazer um check-up dos meus olhos. Mas a gente tem essa coisa, eu tenho que ir no oftalmologista, eu tenho que ver como é que está a minha visão. E a gente, às vezes, negligencia essa outra visão. A pergunta é como é que está a sua visão espiritual. Porque a visão espiritual, ela fala de entendimento, ela fala de muitas coisas, né? Quando a gente tem uma visão espiritual boa, nítida, sobre nós mesmos, sobre as questões ao nosso redor, por exemplo,
Isso revela uma força, uma saúde espiritual, uma capacidade de ver, né? De enxergar com precisão, com nitidez. E foi pensando assim que eu cheguei de novo a esse texto que eu já tive o privilégio, a oportunidade de pregar várias vezes, que é daquele homem que Jesus curou na narrativa lá. Eu vou usar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26, que diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Que Deus seja glorificado pela sua palavra e que Deus fale aos nossos corações através desta palavra. Este milagre de Jesus, não sei se você concorda comigo, é um dos milagres, eu diria, mais estranhos, mais surpreendentes que nós encontramos na narrativa dos evangelhos durante o ministério de Jesus aqui. Jesus nunca tinha feito algo semelhante. Ele já tinha curado os cegos, mas ele nunca tinha feito dessa forma. E nunca mais fez novamente. Ele não repetiu essa maneira de curar uma pessoa. Você já imaginou curar um homem cuspindo no seu rosto? Para e pensa. Não é? Ô Jesus, eu quero... alguém disse: Jesus, cura ele, toca nele, ora. Ah, sim. Depois eu vou falar disso. Jesus leva ele para fora do povoado. Essa é uma coisa que a gente tem que parar e perguntar: por quê? Por que Jesus ali onde ele estava não disse: toma, leva, recebe? Né? Levou ele para fora e chegou assim: tá bom, cospe nele. E aí ora por ele. Se é de convir que isso, cuspir, por exemplo, é uma das maiores ofensas que uma pessoa pode fazer a outra, é cuspir-lhe no rosto. É uma expressão de profundo desprezo, de profundo destemor, não é? Você que gosta dos filmes de ação, né? Ou bandido, ou herói, quando está lá com 40 tiros agonizando ainda, né, na televisão, é muito legal. O cara toma um monte de tiro, e aí está no chão assim, o bandido chega para o policial e fala: tá vendo agora? Aí ele cospe na cara do sujeito. Já viu esses filmes assim? Cospe com sangue, aí o cara faz assim, e mata ele. Mas revela uma expressão de destemor, de afronta, de não ter medo e de desprezo profundo. Cuspir assintosamente no rosto pode ser considerado um ato de desonra, um crime, não sei se é crime contra a honra. É verdade que nós sabemos que Jesus não estava injuriando o homem, Jesus não estava agindo com desprezo, por isso que ainda mais essa maneira dele fica mais assim. Qual é? Por quê? Ele levou, então venho para esse ponto da narrativa, que ele levou ele para um lugar isolado. Por isso nós precisamos olhar com cuidado para este fato, pois há nele muitas lições, acredito eu, sobre a nossa vida espiritual.
Se Jesus fez o que fez, é porque ele tinha algo para ensinar aos seus discípulos e tinha algo a ensinar a nós hoje. É importante, então, acompanhar os passos de Jesus neste milagre. Diz aí que ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos dele e impor-lhes as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Quando eu já preguei sobre esse texto, eu sempre fico agarrado nesse ponto. Nesse momento da oração e da experiência daquele homem, fica difícil a gente definir a situação dele. Ele era cego, recebeu uma oração e estava vendo, mas estava vendo homens como árvores. Então, você está curado ou não está? Você é cego, mas não é mais cego. Enxerga ou não enxerga? Então, entendemos que ele não continuava mais absolutamente cego. Mas também não posso dizer que ele já estava curado. Eu não sei os seus pensamentos com relação a essa situação. A sua visão não era perfeita. Não enxergava com nitidez. Não enxergava com precisão. E se você não enxerga com precisão, você não enxerga. Você não sabe definir. Muitas vezes eu paro em algum lugar, minha mulher fica sempre me mandando comprar alguma coisa para ela. Para na padaria, para não sei o quê. E muitas vezes eu pego aí o que a minha mulher quer, vou pagar, o meu óculos está pendurado aqui, e eu falo para a moça assim: pô, qual é o preço disso aqui? Ao invés de tirar o óculos e botar e não perguntar nada, parece que é por uma preguiça ocular, de óculos, sei lá. Pô, você que enxerga melhor do que eu. Por exemplo, quando as pessoas me pedem troco, moeda, quando eu tenho moeda, eu raramente pego as moedas e fico procurando a moeda que a mulher precisa, ou que ela está me pedindo para o troco. Eu sempre boto a mão no bolso, pego todas as moedas que eu tenho e falo para a pessoa: vê aí se eu tenho. E deixo a pessoa pegar. É você que enxerga mais do que eu, pega as moedas, por favor. E o meu óculos está aqui, né? Enfiado aqui na camisa. Então, essa é uma maneira. Então, é essa coisa de eu não enxergo, não consigo enxergar. Eu estou com tudo que não estou pródigo, né? Como é que é? Vista cansada, óculos para perto, óculos para longe, lente não sei para que lá. Eu estou cheio de penduricalho para poder estar aqui, né? De pé assim, bonitão. Então, a verdade é que a visão não era perfeita, ele não enxergava com precisão. Mas fica esse impasse. Aquele homem via as imagens desfocadas. Ele vivia um tempo, um momento, a partir daquela oração de Jesus, de indefinição. Foi um curto período de tempo, porque a sequência nos revela que ele acabou completamente curado. Ele passou a ver com perfeição. Ele foi curado completamente. Recuperou a sua visão, enxergava tudo e bem, mas naquele momento ali, naquele pequeno espaço de tempo, ele vivia esse tempo, por mais breve que tenha sido. Então, guarde essa definição, essa afirmação. Ele vivia um tempo que não era nem uma coisa e nem outra. Não era totalmente cego, mas não era também totalmente curado, totalmente bom, com uma visão completa. Por isso Jesus voltou a colocar as mãos sobre ele, sobre os olhos dele, e disse mais uma vez: Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Versículo 25. Então, o fato de ver as pessoas como árvores tem uma relevância, penso eu, grande para mim e para você nessa noite. Ele via pessoas de uma forma não real, não nítida. A aparência não era a aparência natural da pessoa. A aparência da pessoa era de uma árvore e não de uma pessoa. O que ele se lembrou de falar, de explicar a limitação da visão, foi dizer: vejo pessoas como se elas fossem árvores, só que árvores andando. Então não era árvore, mas era o que ele conseguia enxergar.
Então havia uma distorção nas imagens. Por isso ele estava no meio daquele processo. Já não era totalmente cego, mas também não era um homem sadio na sua visão. Aqui nós temos algumas lições que eu quero falar com você rapidamente. A primeira, em primeiro lugar, é uma realidade que há muitas pessoas que, eu me refiro a cristãos, que ainda não têm uma visão clara, nítida, da sua posição em Cristo Jesus. Já receberam um primeiro toque, se eu posso usar essa expressão, mas ainda estão vendo a vida espiritual, ainda estão vendo a vida de serviço. As pessoas gostam os cristãos de hoje usam muito o meu ministério, a minha vida ministerial. Então, tem o ministério dos santos, tem o ministério da igreja. O nosso ministério é sempre um ministério de serviço. O nosso ministério é de servir, aonde Deus quiser que a gente sirva, aonde Deus quiser nos colocar, né? Então, o ministério de servir é um ministério para todos nós. Então, mas há pessoas que ainda estão vendo a vida espiritual ou ministerial um tanto desfocada, um tanto não muito nítida, um tanto fora do lugar. E quando você não tem uma visão clara da sua posição em Cristo, você vai perder muitos dos benefícios decorrentes da sua salvação. Alguém publicou uma frase de um pastor, acho que um pastor de fora, eu não me lembro, esse termo devia ter anotado para falar aqui agora, é que me veio na cabeça agora, dizendo que nada define melhor a nossa posição do que um menino que se levanta às 3 da manhã e vai no quarto do rei, o filho do rei que acorda às 3 da manhã vai lá e acorda o rei para pedir um copo d'água. E o escritor dizia assim: nós temos esse privilégio, isso é privilégio dos crentes, como filhos de Deus, de recorrer ao nosso Pai em qualquer tempo, em qualquer hora. Temos esse privilégio de entrar no quarto dele e dizer: Pai, eu estou com sede. E o Pai vai atender, e o Pai vai se levantar como um pai faz, como você faz pelos seus filhos. Muitos de nós nem entendemos esse privilégio, essa oportunidade, essa bênção que nós temos como filhos. Se nós somos filhos, somos filhos. Não sei, eu queria pedir para Deus, não sei, mas você não é filho. A minha mulher não é minha filha, ela pede tudo para mim. Eu queria que ela tivesse assim: não, acho que não vou pedir não, mas ela pede de qualquer jeito. Quando você não tem essa visão correta, com certeza, querido, você vai estar perturbado quando você podia estar em paz. Você vai estar aflito quando era para você estar tranquilo, descansando. Até mesmo a igreja passa a ser vista como uma outra aparência por causa desse problema visual, da visão das pessoas. Não é aquela imagem perfeita do corpo de Cristo, ela passa a ser uma miragem de algo que você não compreende, não enxerga, não percebe, e por isso mesmo não abraça com a força devida. Não nos apegamos como nós devíamos nos apegar. Nós só, e a razão é essa, nós só valorizamos o que nós compreendemos. Você sabe, às vezes a gente passa pelas lutas e as tribulações, né? Eu estava cantando essa música com você, e quando vierem, quando eu passar pela tribulação, como é que é essa frase? E se eu passar, muito melhor que ele, e se eu passar pelo vale, eu acho que essa música diz assim, quando eu passar, porque todos nós passamos por um vale. Quem já passou por um vale qualquer na sua vida? Todos nós. Não é e quando eu passar, não é e quando eu passar, é quando eu passar, porque a gente vai passar.
Já passou. Diga glória a Deus. Você já passou por muitos vales? Louvado seja Deus. Eu já passei por muitos vales. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, sou forte, sou isso, sou nada. Eu estou aqui porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Você imagina um crente passar pelo vale sem esta visão clara? Não vai passar. Vai passar aos trancos e barrancos. Até demora a sair um pouquinho mais. O vale era para durar uma semana, dura 2, dura 3. Por quê? Porque a pessoa está ali, tão aflita, tão desesperada. Então, nós só valorizamos o que nós compreendemos. Então, quando a gente sofre, que Deus nos livre, aí a gente passa a compreender que de verdade Deus estava com a gente, guardando, protegendo, apesar do acidente, do problema, da doença, do prejuízo, apesar dos problemas da nossa vida que nós enfrentamos. Nós só participamos daquilo que nós vemos com clareza. Ninguém faz um negócio quando as cláusulas não são claras, né? A gente tem cuidados. Eu vinha para a igreja hoje, eu passei na esquina de um prédio comercial que já foi construído há uns, 5 anos talvez, e quase compramos um conjunto de salas lá para o conselho. Eu cheguei a ter um contrato, redigido um pré-contrato para dar um sinal, e aí era uma grande construtora, uma grande empresa, aí o pessoal foi lá no escritório do conselho, que é um escritório direitinho, lá no Recreio dos Bandeirantes, e aí eu conversei com eles, eu falei assim, olha, está tudo bem, mas eu preciso falar com o nosso departamento jurídico. Sabe o que? Falar com o meu advogado, qualquer um fala. Departamento jurídico é outra pegada, você entende? Eu dependo do departamento jurídico do conselho. E o pessoal foi embora, me apertando, desesperado, e eu mandei para o nosso departamento jurídico, resumido na pessoa do pastor Glaucio. Aí mandei uma mensagem para o departamento jurídico, ver esse contrato aí. Eu sou advogado, não exerço advocacia há muito tempo, exerci muito pouco. Eu, na minha falta de atualização, mas eu li aquele contrato, eu falei, isso aqui não. Eu, com a minha ignorância jurídica, eu não gostei de 4 cláusulas. Não falei nada, mandei para o Glaucio condenou 12 cláusulas. E a pessoa me ligou, eu falei, o departamento jurídico, eu vou ter até que mandar embora todo o departamento jurídico do conselho, porque está demorando. E não compramos. E aí foi aquela coisa, eu falei, não, essa cláusula aqui não, se você mudar isso aqui, não, mas não pode. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu passei lá, esse prédio, um prédio bonito, muito bonito, esquina de Avenida das Américas, totalmente fechado até hoje. Até hoje, aquilo não funcionou, né? Então, porque a gente tem que ter esse cuidado. O que é muito falado no nosso meio? Você que tem conta no banco, você quer as letras miúdas, né? Tem até empresas, eu nem sei quem que faz propaganda, o contrato com a gente é sem letrinha miúda. Então, o pessoal faz propaganda, porque nas letrinhas miúdas que ninguém lê, só conheço uma pessoa que lê. Toda a minha vida, letrinha miúda. Chama-se pastor Marco Aurélio Correia. Bicho chato. Bicho abençoado. Pastor Marco Aurélio lê tudo. E briga com todo mundo. Última vez que ele falou comigo, bispo, o senhor fala para a igreja de Caxias que eu estou com saudade dos irmãos. Por quê, rapaz? Está com saudade dos irmãos, rapaz? Que saudade de nada, está com saudade de nada. Fala com ele, eu não vou falar nada, Marco Aurélio. Você foi embora, pô. Você sabe que não fui eu que mandei o pastor Marco Aurélio para lá? O pastor Marco Aurélio que quis ir para lá. Aí liga toda hora para mim, está com saudade, sai fora, pô, vai.
Então, ninguém faz um negócio quando as cláusulas não são claras. Se você fizer, então você está abrindo a sua vida para tantos problemas. Talvez por esta razão, ou por estas razões, há tanta gente deslocada, desfocada no corpo, sem entender, sem se discernir a sua posição. Membros separados não são um corpo, são um desastre. Essa frase foi do bispo Roberto. Membros separados não é um corpo, um desastre, um acidente que arrebenta, rasga, tem corpo quebrado, perna para cá. São acidentes. Braço para lá, cabeça para cá. Eu publiquei essa frase e alguém comentou lá, somos um desastre. Então a igreja é um desastre. Você não repara não, quando eu publico atualmente qualquer frase lá, qualquer pensamento meu, eu não tenho o hábito de não curtir. Eu leio todos os comentários, eu não curto o comentário de ninguém. Porque para mim sempre é complicado, porque se eu curtir do um, não curtir do outro, já está uma peleja. Já está um... Eu não sou, o meu espírito não é muito de ficar ali na rede social, papapá, não, explicação, e o outro discorda. Eu publico para você pensar, se você gostou, aceitou, bom. Se para mim, para você for uma droga, você chutar lá. Eu publiquei um negócio aí, eu só cancelei um comentário de uma pessoa, apaguei, porque a pessoa falou um palavrão, ela me xingou, né? E botou um palavrão horrível lá nos comentários. Eu deletei aquele comentário. Mas não era nem pessoa do meu relacionamento, não sei como é que viu aquilo lá, e botou um baita de um palavrão lá nos comentários. Eu só tirei esse comentário. Mas eu não curto nem o cara que, bênção, pô, bispo, né, o senhor é uma bênção, e o outro que fala assim, não, eu sou uma besta. Eu deixo lá. Então, eu não tenho essa... Então, às vezes você curte os comentários que eu faço, pô, o bispo nem curte, o bispo nem... Não, mas é porque eu não faço isso, se você olhar lá, eu não curti de ninguém. Eu não deixei de curtir o seu. Só essa explicação. Então, talvez, voltando aqui para o nosso pensamento, né? Membros separados, porque a pessoa não entende, a pessoa não tem uma visão nítida do que ela é, da importância dela no corpo de Cristo, da posição dela em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. A Nadeia, a minha irmã, ela fez uma cirurgia de emergência segunda-feira, está na UTI até hoje, falando com ela está, ora pela Nadeia, nós oramos aqui, ora por ela. A luta da Nadeia hoje é a cabeça dela, né? Então, uma pessoa muito ansiosa. Eu falei assim, vou ter que bater em você, seu marido não bateu em você ainda não, tal. E ela, poxa, meu irmão, aí conversamos, viemos falando 20 minutos de cá para cá, ela falando com a Cátia no carro, aí falei com ela de novo. Então essa luta da cabeça dela, qual o problema dela? Porque ela está se recuperando, ainda está na UTI por prevenção, aí hoje é quinta, acho que foi na quarta-feira, ela tomou banho e vamos andar um pouquinho. Aí ela se levantou para andar um pouquinho e não conseguiu andar. A cirurgia, a infecção, a pressão dela fica 8/4. Por uma pessoa que é hipertensa, 8/4 você está com o pé na cova. A sensação que você tem é que você vai morrer, né? Se eu contei isso para você, um período que eu fiz exercício físico todo dia, 2 semanas, todo dia eu fiz, a minha pressão despencou muito. Eu tomando os remédios direitinho para controlar a pressão, e eu fazendo exercício, quando eu tirei a minha pressão 10/5, eu botei a Bíblia do lado e falei, Jesus, eu entrego o meu espírito para ti, porque eu vou morrer. Esse negócio vai para onde? 10/5 vai parar, não é não? Aí liguei para o meu médico, não, cara, é o exercício, tal. Tirou um remedinho que eu tomava lá, tal. E agora ela está normal, 13. A pressão de hipertensão é 13/8, 12/8. Até hoje, quando eu tiro a pressão
Tira, a pressão está errada, né? Os enfermeiros aí. Afere. Deixa eu tirar ela, pronto, eu tiro mesmo. Pronto. Aí, que a minha mínima está 7, eu já acho assim, poxa, esse negócio está meio baixo demais, né? A gente fica lento, eu pelo menos fico lento com a minha pressão cai, você também, né? Fica assim, não sei, Então a Nadeia está lá com esse problema. Aí hoje ela estava pior, porque hoje ela se sentiu melhor, foi andar de novo, fez uma. Não conseguiu andar. Ah, meu Deus. Calma, mulher. Você quer nascer e sair correndo? Não é verdade? Então tem que ir muito tempo deitar, né? Cabeça pira, cabeça vai para tudo quanto é lado. Aí você está com medo de morrer? Quem tem medo de morrer aqui? Olha lá, hein? Não, eu não quero morrer, pastor. A pessoa fala assim, eu não tenho medo de morrer. Você sabe, o meu sentimento sobre morrer, eu me identifiquei muito com um comentário do falecido humorista Chico Anísio. Ele disse assim, na sua incredulidade, não sei se ele acreditava em Deus, se ele era, não sei, mas ele disse assim, o meu problema com morrer é o seguinte, que a única coisa que eu vou sentir falta é do convívio com as pessoas. Aí ele me acertou também. Porque eu tenho pena de morrer, porque eu não vou estar mais com os meus netos. É isso que eu acho que é ruim na separação. As pessoas, eu falei, meus netos, claro, a minha digníssima, amada, os meus filhos, essa ausência desse convívio, que eu acho que é uma coisa que você quer ficar, quer estar, quer participar. Eu já falei para você que eu estou profetizando para mim, que eu só vou morrer depois que eu fizer o casamento da Giovana. Aí depois nasceu a Cecília, só vou morrer depois de fizer o casamento da Cecília. E já falei para a Giovana que antes dos 30 ela não casa, você vai esperar. A nossa preocupação, a nossa ansiedade, esses inimigos terríveis estão dentro da cabeça da gente, estão dentro da gente. Todos nós sofremos, irmão. Todos nós temos que dominar, todos nós temos que renovar a nossa mente, temos que saber que nós estamos em Cristo Jesus. Não é verdade? Que Deus está na nossa vida. Eu sei que falar aqui é fácil, você falar para a Nadeia é fácil. Talvez para a Nadeia foi muito fácil falar para outras pessoas quando ela foi no hospital. Não! É sempre na nossa vez. Sempre na nossa vez que fica um desafio. É todos nós, nas nossas fraquezas humanas. Então, nós precisamos entender isso, que um membro deslocado é como um galho quebrado da árvore. É preciso que Jesus volte a tocar nessas vidas para que elas tenham uma visão clara e perfeita da sua posição em Cristo Jesus. Um galho foi tocado, foi colocado, mas ele, por qualquer situação, ele quebrou. Ele não saiu, não foi cortado, está quebrado. Está ligado ainda, mas não sei se eu posso usar essa analogia, né? Quebrado, a tendência natural dele não é subir sozinho. Então, aí por isso Jesus orou novamente por ele. Foi como se Jesus, então, recolocasse ele, consertasse isso, fez ele ser um ramo, um galho, sem rachadura, sem nada, restaurou completamente. Segundo lugar, não basta apenas uma declaração que estamos vendo. Pensa nisso. Não, eu estou vendo, levantou os olhos e disse, vejo as pessoas. Então não basta dizer que está vendo. Elas parecem árvores andando. Ele via, mas na verdade a sua visão era muito limitada. Via apenas vultos, via apenas imagens distorcidas. A aparência das pessoas não combinava com a realidade dentro da visão daquele homem. Ainda hoje, há muitos que se assemelham a esse homem, dizem enxergar, mas não conseguem distinguir o certo do errado. Dizem enxergar, mas não conseguem fazer diferenciações. E muitas vezes até graves e prejudiciais. Não sabe se foi Deus ou se não foi Deus. Não sabe se um fato que aconteceu é o Senhor ou não é o Senhor.
Vivendo assim, essas pessoas, elas acabam traçando o seu próprio caminho, segundo aquilo que elas conseguem perceber, segundo aquilo que elas conseguem discernir um pouco, elas vão caminhando naquela direção, naquela dimensão, naquele contexto, e vão traçando para si mesmo uma vida desfocada, errada, trocada, frágil, sujeito a muitas coisas, que não seria sujeito se tivesse uma visão, um entendimento, uma percepção nítida. Seguem os passos de uma ilusão ótica. Hoje é tão fácil criar uma imagem distorcida da vida espiritual. Há tantas pessoas, inclusive líderes, que perderam a capacidade de ver, de enxergar com clareza a vontade de Deus. Estão caminhando, mas tropeçam em coisas pequenas, em coisas simples. Não percebem que sem uma visão clara e límpida, a vida espiritual perde totalmente o seu sentido. E, para terminar a minha palavra, já falei muito, percebemos que há uma necessidade de um novo toque de Jesus em nossa vida. Mais uma vez, versículo 25 diz, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua visão lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Eu digo para você que se é uma coisa que incomoda é não ver claramente. Eu tive problemas no meu olho esquerdo, na minha visão esquerda, e eu tenho uma perda visual do olho esquerdo. Eu não preciso mais usar o óculos para miopia no olho esquerdo, não preciso mais usar o óculos para perto, mas a minha visão dessa vista, ela tem uma perda, não sei dizer quanto que eu perdi da visão. Eu enxergo, por exemplo, ali está o relógio da igreja ali, 20h33, está dizendo assim embaixo, bispo, para de pregar, está piscando ali para mim. Ali eu consigo ler lá, abre os meus olhos, que ali está bem pequenininho. Mas se eu fechar o meu olho direito, eu não vejo nada. Eu só vejo a televisão e o branco. Eu não consigo ler. Se eu fechar o olho direito assim, olhar para cá, eu só sei discernir quem é o pastor Anderson. Gente, por que você está rindo? Era para você dizer assim, graças a Deus. Porque se eu falo assim, nem o pastor Anderson eu estou vendo, era para você chorar. Coitado do meu pastor. Então, eu entendo essa coisa de você. Já falei isso para você, eu vou para casa agora, daqui a pouco, vou pegar o carro. E aí, de vez em quando, sem a Kátia ver, eu fecho o olho direito. O carro que está na minha frente, por exemplo, as luzes somem, eu não vejo luz vermelha, essas coisas. Mas se eu fizer assim, ó, se eu me torcer, eu vejo. Porque no foco da minha visão que eu tenho uma cicatriz das cirurgias que eu fiz. Então, eu sei como que é um negócio ruim, esse negócio de não ter nitidez. Eu sei como é que é inseguro demais. Eu sei como é ruim isso. Eu sei. Quando eu estou dizendo que só com uma visão clara, nítida, a gente pode compreender os valores que Deus disponibilizou para nós vivemos uma outra qualidade de vida. Só tendo esta visão pela fé. Graças a Deus eu migrei de querer ter a visão de raio-x do super-homem para querer ter uma visão de fé, enxergar com os olhos da fé, ter uma visão além, né? Só com uma visão da fé que você tem visão, percepção, certeza das coisas que não se veem, certeza das coisas que não podem ser vistas, pela fé. Porque grande parte de nós, do povo de Deus, ainda tem dúvidas dominando a mente e o coração. Eu faço uma pergunta, por quê? Dúvidas sobre se é ou não é importante o batismo nas águas, por exemplo. Se a ceia
nós vamos participar, é tão necessária à nossa saúde. Batismo é só um formalismo, a ceia é só... Sei. Se de fato o dízimo é ou não é bíblico. Eu já falei isso aqui outra vez, para mim é um mistério, assim. Quando você quer discutir isso, quer debater isso, quando uma pessoa que se diz conhecer a Cristo, o pastor está querendo fazer a cabeça, não quer que o povo tenha entendimento, eu não quero nada disso não, irmão. Eu estou falando de conversão, eu estou falando de mudança de vida, eu estou falando de ter sido tocado pelo Senhor, eu estou falando de ser servo do Senhor, não é? Quando você começa a dizer assim, eu não concordo com o meu Senhor, para onde vai isso? Você não concorda com o seu patrão, você não concorda com os métodos da empresa, para onde isso vai terminar como? Você tem ideia? Você vai ganhar uma promoção, é isso que você está esperando? Não, você vai deixar de trabalhar ali. O seu patrão vai cansar de você, vai olhar você de ar, ele vai mandar você embora. Ou você vai sair dali. Sempre que isso acontece uma ruptura, um rompimento. Mas por que uma pessoa... Não, porque que papo. Aí você ouve. Aí você ouve uma pessoa falar. Você nem sabe da vida dela. Eu não sei se você me entende. Eu acho muito importante certas coisas. Eu acho muito importante a pessoa ter formação, ser graduada, ser pós-graduada, ser doutorada, ser divindada, não sei, eu acho importante isso, mas às vezes eu fico assim, quando a gente troca a palavra, a revelação de Deus pela opinião de uma pessoa dessa, seja ela quem for, como se ela não fosse humana que nem eu e você, como se ela não fosse morrer como nós vamos morrer, os nossos pensamentos vão terminar, vão parar, não vai se lembrar mais. Então, por que uma pessoa, um cristão, o mundo vai fazer isso, tá bom, o cara é ímpio, tá bom, vai fazer estudo, vai tentar derrubar, não só o dízimo, vai tentar derrubar a salvação, não, que salvo nada, vai tentar derrubar tudo que a Bíblia diz, vai querer roubar a nossa fé, vai querer provar. Por que alguém quer provar isso? Você consegue pegar isso? Eu não consigo, irmão, eu não consigo. Se trabalhar na igreja é uma ordem bíblica ou simplesmente uma imposição da liderança, essas pessoas estão com as suas vistas tão nubladas, estão vendo as coisas tão desfocadas. É preciso um novo toque para abrir os olhos do coração da gente. É preciso enxergar as mãos de Deus trabalhando a nosso favor. É preciso ter uma visão clara do amor que Deus tem derramado sobre nós. Sem uma visão perfeita, não veremos as bênçãos dos céus sendo derramadas sobre as nossas vidas. Guarde isso. Só com um milagre nós vamos perceber que homens são homens e que árvores são árvores. Que este milagre aconteça na sua vida, na minha vida hoje, se nós precisamos desse milagre. Amém? Ele perdeu muita coisa, acredito, muito por não enxergar. Durante o período que aquele homem não enxergou, quantas coisas aquele homem perdeu. Mas Jesus devolveu a ele o direito de ver e de viver uma nova vida. Amém, irmãos? Não viva de aparências, não viva de imaginações. Não, viva a realidade do reino de Deus. Curve a cabeça, feche os olhos. Meus irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham me ajudar a servir os irmãos. Você que está aqui conosco nesta noite, se você está nos visitando, é membro de outra igreja evangélica, e se você está em comunhão com o corpo, você é bem-vindo a participar. A mesa é do Senhor e ela é para todos aqueles que servem ao Senhor. Se você está aqui e você não entregou a sua vida a Cristo Jesus ainda, você está buscando, mas você
nem entende bem o que é isso aqui, ou acha que isso é apenas uma cerimôniazinha, um rito. Não, então deixe, a bandeja vai passar diante de você, você deve se examinar e dizer assim: não, eu não vou tomar não, porque eu não compreendo. Mas se você é filho salvo, então arrependa-se, peça perdão a Deus, aproveite esse momento para examinar-se. Examine-se, pois, o homem, assim coma e beba. Amém? Nós vamos servir. Os irmãos que já estão com a bandeja podem se deslocar para servir os irmãos, e os demais vão seguir. Faça uma oração, curva a sua cabeça. Essa não é uma hora de você olhar para a pessoa do seu lado, não é uma hora para você botar seus pensamentos no seu esposo lá em casa, não é uma hora para você pensar nos problemas, é uma hora para você olhar para você mesmo. Aproveite a palavra de Deus que você ouviu para se perguntar: como é que você está vendo? Como é que está a sua visão? Qual é o seu nível de entendimento? O entendimento que você tem das coisas espirituais, você tem alcançado pela palavra de Deus? Nesse tempo que eu sou pastor, eu tenho percebido que há muitas pessoas, não poucas, que tudo aquilo que elas sabem foi porque outras pessoas disseram para ela. É que a sua tia falou, é que o fulano falou. É claro que todos nós começamos em testemunho, exemplo de alguém, né? Tá certo, bom, precisamos, mas não pode ser a vida toda isso, né? Precisamos ter experiência com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ler a Bíblia na nossa casa e nos emocionar com a revelação, sentir o coração vibrar com a voz, sentir a presença do Pai, ouvi-lo, aprender dele. Faça isso, fale com Deus. Quem sabe você pode aproveitar a ceia, a comunhão, para dizer: Senhor, eu preciso ser tocado novamente, eu estou precisando de um segundo toque, e porque eu não sou como eu era, mas eu ainda não sou como eu preciso ser, eu ainda não sou como eu tenho necessidade de ser. Eu me sinto assim, que nem esse moço. Eu conheço, eu fui criado na igreja, sei lá qual é a sua história. Eu já tive tantas experiências com Deus, mas hoje eu estou assim, não enxergando as coisas direito. Ao invés de eu estar guiando pessoas, eu estou tateando. Eu estou abraçando árvore. Eu estou abraçando coisas erradas, pela falta de uma definição, de uma percepção, de um discernimento. Me ajuda, pede a Deus, fala com Deus. Pede ao Senhor, pede que Ele te abençoe, que Ele te toque, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falas de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
Fique de pé comigo. Nada além do sangue de Jesus. Cante. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo pão que nós vamos tomar dele agora. Vou pedir que você faça a oração. Não fique esperando o pastor fazer aquela oração, mas abre a sua boca para dizer: Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Somos o que somos, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, mas com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bênção, nós temos vencido, e eu te louvo, Pai, porque, com certeza, eu penso que não 2 vezes, mas com certeza algumas vezes eu já fui tocado novamente. Eu já fui sarado daquilo que tinha quebrado a minha fé. Eu já passei por esses momentos em que eu era um galho pendurado, mas o Senhor foi lá e me restaurou, e me levantou, e me deu novamente uma ligação plena contigo, Pai. Pai, nós cremos que este pão é o Senhor. O Senhor disse: este pão é a minha carne, esse cálice é o meu sangue. Ele não disse que representava, ele não dizia que estava no lugar. Não, ele disse: esse cálice é o meu sangue. Este pão é a minha carne. Então, Pai, alguns de nós, poucos de nós, muitos de nós, eu não sei, mas que diante da Tua palavra estão orando e dizendo: Senhor, eu preciso ser tocado novamente. E eu entendo que a cegueira nossa não é a física, não é a física. E eu posso crer assim, que ao comer este pão, ao beber esse cálice, o Teu corpo, o Teu sangue vai estar tocando essa pessoa no meu interior, vai estar me tocando, Senhor, para que a minha visão fique clara, para que as nuvens densas de dúvida, de falta de percepção dos fatos, a visão, a neblina da vida, que eu tenha uma visão completa, perfeita, plena, que o Senhor está no controle da minha vida, que Ele está comigo, que Ele habita em mim, que Ele é o Deus que me sara, que me cura, que me liberta. Ele é o Deus que abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus da minha salvação. O que estar na tua casa, que participar desta mesa, que comer este pão, beber esse cálice, faça toda a diferença na minha vida, toda a diferença na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos comer do pão todos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo cálice, o cálice da nova aliança, o cálice do perdão,
o cálice da libertação, o cálice da proteção. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Que o meu irmão seja curado, seja liberto, que todos nós sejamos ricamente abençoados, em nome de Jesus. Vamos beber do cálice todos. Graças a Deus. Eu sou livre. Levante as suas mãos. Você é livre? Levante as mãos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pelo sangue, pelo poder do sangue. Nada além do sangue de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Diga glória a Deus. Vamos dar um aplauso a esse Deus santo, poderoso, que nos ama, que cuida de nós, que nos cura, que nos abençoa. Obrigado, Pai. Recebe louvor e gratidão. Dê um abraço no seu irmão e ocupe o seu lugar. Graças a Deus.